Muito bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e chama para compor a mesa principal dos trabalhos Sua Excelência, Vice-Almirante Luiz Guilherme Sá de Guzmão, comandante do 8º Distrito Naval, para ocupar a mesa à direita desta presidência. E nos honrando com o prestígio de sua presença, o General de Brigada Carmo Antônio Russo, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste. Para ocuparem a tribuna especial que integra a extensão da mesa de trabalho, o capitão de mar e guerra, Almir Ribeiro Guimarães Júnior, diretor do Centro Cultural da Marinha em São Paulo. Capitão de mar e guerra, João Luiz Faria de Menezes, assessor parlamentar do comando do 8º Distrito Naval. Comandante José Carlos Gibson Nunes, chefe-geral dos serviços do comando do 8º Distrito Naval. Capitão de mar e guerra, Marcos Sá da Cunha, diretor do Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo. Contra-almirante engenheiro naval, Luciano Pagano Júnior, superintendente do programa nuclear. Representando a sociedade civil nos eventos em que fazemos homenagens às instituições militares, sempre fazemos também uma homenagem a um representante da sociedade civil que se destaca no apoio às comunidades carentes, com exemplos de solidariedade humana. E assim, representando a rede Sátimo de supermercados, o também oficial Marinho Viana. Estamos honrados também em chamar para integrar a extensão desta mesa de trabalhos o Dr. João Francisco, da Sociedade dos Amigos da Marinha. Se são amigos da Marinha, são amigos do Brasil. Agradecendo a esses representantes valorosos da sociedade civil. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, queridos telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Esta não é uma sessão comum.
Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. E justamente por ter o qualificativo de solene, ela se reveste de forma sacramental. Obedece a um rígido procedimento estabelecido no regimento interno desta casa, que para fins de regular os trabalhos tem força de lei. Só pode ser convocada pelo presidente da casa. Somente o presidente da Assembleia pode convocar uma sessão solene. E ele só pode fazê-lo mediante solicitação de um deputado da casa. Feita a solicitação, o presidente a submete ao colégio que é composto dos líderes de todos os partidos da casa. Submetida à votação, a sessão é aprovada ou, em alguns casos, infelizmente, não. Esta sessão foi aprovada por unanimidade, com destaque de máxima distinção. E se realiza, portanto, nesta data, no plenário principal da casa, que é o plenário Juscelino Kubitschek. Nesse plenário foi votada a Constituição do Estado de São Paulo de 1989. Neste plenário foram votados pelos deputados todos os projetos de lei que vieram a se transformar em leis complementares e ordinárias que regem a vida dentro do Estado de São Paulo, no âmbito da competência legislativa estadual. E não poderia ser diferente, uma vez que esta é uma sessão solene, com a finalidade nada mais, nada menos do que homenagear a Marinha do Brasil e o seu patrono, o almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e assim comemorar o Dia do Marinheiro. Convido todos os presentes e todas as presentes para, neste momento, em pé, reverenciarmos e não apenas ouvirmos, mas cantarmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do segundo tenente músico, policial militar, Jacen Feliciano. Desafio nosso feito à própria morte. Ao pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, do sol intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu do sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esferas forte pálido do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza,
eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória pro passado. Mas segues a justiça com água forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre das mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol levante, pátria amada, Brasil. Agradecemos a banda da Polícia Militar, que com brilhantismo de sempre executa o hino nacional, e nas duas estrofes que normalmente causam mais confusão, geralmente em cerimônias civis. Primeiro, vive-se o sonho intenso, viveu-se o sonho da liberdade, para depois traduzir-se no amor eterno, que é símbolo do patriotismo desta nação. Agradecemos e tenho certeza, senhores da Polícia Militar, que hoje cooperam com esta sessão solene tão importante para esta casa, para São Paulo, para o Brasil. Continuaremos lutando para que os integrantes da Polícia Militar tenham cada vez melhores condições de trabalho. E esse deputado se compromete em buscar a aposentadoria aos 25 anos para as policiais femininas, porque é de direito e assim deverá ser feito. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito bem. Nós também destacamos aqui a honrosa presença do capitão de Mar e Guerra, médico Dr. Almaty, do comando do 8º Distrito Naval, diretor da SOAMAR, Dr. João Francisco de Anezella, que é a Sociedade dos Amigos da Marinha, não é? Coronel Ronaldo Severo Ramos, representante do Dr. Fábio Meirelles, nosso querido Fábio Meirelles, presidente da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, a secretária da Subprefeitura, Ana Paula Girardi, e o nosso querido Luiz Felipe Dias Fará, representando meu querido amigo, deputado decacampeão desta casa, deputado de 82 anos, Salim Curiati, dileto amigo e grande companheiro desta casa. Esta sessão solene está sendo transmitida, como disse, ao vivo pela TV Web, no portal www.al.sp.gov.br. Será ainda transmitida na íntegra pela TV Alesp no próximo domingo, dia 4 de dezembro, às 20 horas. E há uma grande audiência, felizmente, nesses programas. O de sábado, às 20 horas, e o de domingo. Pela TVA, canal 66, NET, canal 13, e TV Digital Aberta 61.2. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Dia do Marinheiro, 13 de dezembro. Almirante Tamandaré, patrono da Marinha. O almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, foi indiscutivelmente figura destacada no cenário militar do Brasil, sobretudo no segundo reinado. Tamandaré ingressou na Marinha de Guerra no alvorecer da independência, que ajudou a firmar. Marquês de Tamandaré foi uma das colunas resistentes e inabaláveis que sustentaram a independência nacional e consolidaram o império, resguardando da desagregação. Implantou o respeito ao soberano, manteve a disciplina nas forças armadas, a concórdia e a paz,
no espírito dos brasileiros, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, como um dever imperativo do seu sincero patriotismo. Como oficial general, comandou a Força Naval Brasileira no Rio da Prata, entre os anos de 1864 e 1866, como todos sabem, sendo decisivo na Guerra do Paraguai. Atuou no conflito em solo uruguaio, quando exerceu o comando geral das tropas da Marinha na tomada de Paissandu. Exerceu o comando da esquadra brasileira na primeira fase da guerra contra o Paraguai, quando, além das vitórias em combate, organizou toda a linha logística necessária para a manutenção dos principais navios da Armada Imperial, a tão grande distância de sua sede. Por esta razão, foram-lhe justamente concedidos pelo imperador os seguintes títulos: Barão, 1860, Visconde, 1865, Conde, 1887 e Marquês, 1888. Durante toda a vida, Tamandaré dedicou-se à Marinha e ao Brasil com todo o amor e devoção, sendo elevado às honras de patrono da Marinha do Brasil. Por isso, dia 13 de dezembro, dia do aniversário de seu nascimento, foi instituído como Dia do Marinheiro. Ouviremos agora, em homenagem a esta sessão, à Marinha e ao seu patrono, a canção Cisne Branco. Quanta alegria nos traz a voz
Anunciamos também a honrosa presença do deputado Adriano Diogo aqui entre nós. Neste momento, dando seguimento a esta sessão solene, iremos prestar uma homenagem ao representante da sociedade civil que se destacou no apoio a obras de solidariedade e atendimento à população carente, sobretudo na zona sul da cidade de São Paulo. Já dizia aqui o almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha: honra é a força que nos impele a prestigiar nossa personalidade. É o sentimento avançado do nosso patrimônio moral, um misto de brio e de valor. Ela exige, a honra, a posse da perfeita compreensão do que é justo, nobre e respeitável, para a elevação da nossa dignidade, a bravura para desafrontar perigos de toda ordem, na defesa da verdade, do direito e da justiça. Sou marinheiro e outra coisa não quero ser. Tão embutido no conceito da atividade militar, a honra, a justiça, a equidade, a solidariedade, que não poderíamos desassociar de uma sessão solene como essa a homenagem àqueles que de alguma forma olham com solidariedade para os mais carentes, para os mais necessitados. Eu costumo dizer, e já fiz ver a isso nas outras sessões solenes que fizemos também em homenagem ao Exército e à Aeronáutica e agora à Marinha, que a carreira militar é aquela em que se exercita na maior plenitude o dever e a missão de solidariedade. Fazendo um paralelo, nós podemos ver, por exemplo, na carreira de médico. O médico é formado para salvar vidas. O militar é formado para, se necessário, doar a própria vida. Não há nenhuma outra carreira em que haja formação profissional com essa doutrina. Se necessário for, sacrificar a própria vida em prol de um outro bem. E por esta razão, nós vamos chamar aqui o representante da Rede Sátima Supermercado, que tem atendido a população carente da Zona Sul, na estrada do Boi-Mirim, população que muitas vezes com fome, não tem a quem recorrer e se baseia na solidariedade. Peço que venha, inclusive, um tenente das Forças Armadas, que é o representante já reformado do Supermercado Sátima, o senhor Marinho Gonçalves Viana, para receber aqui a entrega de uma placa. Neste momento, aproximando-nos do clímax desta sessão, prestaremos uma homenagem ao vice-almirante Luiz Guilherme Sá de Guzmão, comandante do 8º Distrito Naval, com a máxima distinção desta casa. Iremos, nesse momento, outorgar-lhe uma placa e a medalha professor Ives Gandra da Silva Martins, um dos maiores juristas em nível mundial, que, por meio de uma medalha consolidada aqui nesta casa,
passa a se transformar numa comenda da mais alta patente para entregarmos somente em ocasiões muito especiais e reservadas. Esta é uma delas. Solicito ao senhor Misael Antônio de Souza, Dr. Rodrigo Tritapé, Pidelmin Acosta, que nos acompanhe para a entrega, nesse momento, da placa e da medalha professor doutor Ivisgandra da Silva Martins, ao almirante Luiz Guilherme Sá de Guzmão, comandante do 8º Distrito Naval. Diz a placa: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Fernando Capês, em sessão solene com a finalidade de prestar homenagem à Marinha do Brasil e ao seu patrono, almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e comemorar o Dia do Marinheiro, outorga a medalha Dr. Ivisgandra da Silva Martins ao vice-almirante Luiz Guilherme Sá de Guzmão, comandante do 8º Distrito Naval. Fervoroso defensor da soberania nacional, com carreira exemplar e atuação decisiva em momentos importantes da vida do Brasil, contribuindo para o fortalecimento de nossas instituições e a defesa de nosso mar territorial, garantindo assim os princípios do Estado Democrático de Direito. Fernando Capês, deputado estadual, São Paulo, a data de hoje. Nesse momento, concedemos a palavra ao vice-almirante Luiz Guilherme Sá de Guzmão, comandante do 8º Distrito Naval, e convidamos a ocupar a tribuna que, por destinação legal e constitucional, só pode ser ocupada por parlamentares, mas que nesta data se curva engalaneada para ceder espaço à sua excelência, que hoje, representando a Marinha, é o dono desta sessão solene. Com imensa honra, a tribuna principal a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor, deputado estadual Fernando Capês, excelentíssimo senhor, general de brigada Carmo Antônio Russo, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, excelentíssimo senhor, contra-almirante, engenheiro naval Luciano Pagano Júnior, superintendente do Programa Nuclear, senhor capitão de mar e guerra, engenheiro naval Marcos Sá da Cunha, diretor do Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo.
Senhor Capitão de Mar e Guerra João Luiz Faria de Menezes, assessor parlamentar do comando do 8º Distrito Naval. Senhor Capitão de Mar e Guerra Almir Ribeiro Guimarães Júnior, diretor do Centro Cultural da Marinha em São Paulo. Senhor João Francisco Gianizella, representante da SUAMAR, em nome de quem cumprimento vários amigos da Sociedade Amigos da Marinha aqui presentes. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado Fernando Capês pela extraordinária resenha histórica que fez da vida do almirante Tamandaré e dos exemplos que ele nos legou. E agradecer a placa e a medalha Ives Gandra, que muito me honram. Professor Dr. Ives Gandra, conheço pessoalmente e já tive a honra de assistir a alguma de suas extraordinárias palestras que nos transmitiram conhecimentos inestimáveis. É com muita honra que usarei essa medalha. A Marinha do Brasil sente-se honrada com a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de homenageá-la pelo transcurso do Dia do Marinheiro, 13 de dezembro. Esta casa, com competência para propor e aprovar leis, regras e princípios que norteiam a sociedade paulista, foi criada em 1834 por força do ato adicional à Constituição do Império. Nessa época, o país vivia sua primeira experiência federativa em função do caráter descentralizador que marcou a fase inicial das regências. Com o advento da República, as Assembleias Legislativas Provinciais foram rebatizadas com o nome de Assembleias Legislativas Estaduais. Hoje, o Parlamento Paulista é composto por 94 deputados, eleitos para um mandato de 4 anos. Uma casa de leis, onde o cidadão faz parte do processo de construção de uma sociedade mais equânime e solidária. Não tenho dúvida de que a iniciativa do nobre deputado Fernando Capês de homenagear a Marinha e seu patrono decorre do sentimento de brasilidade, cidadania e patriotismo das pessoas de espírito nobre que compõem esta instituição. É certo que as sociedades têm que cultuar seus valores, tradições e heróis. E hoje é justa a homenagem ao almirante Joaquim Marques de Lisboa, Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha, herói da pátria. Durante toda a sua vida, Tamandaré dedicou-se à Marinha e ao Brasil com todo amor e devoção, sendo elevado às honras de patrono da Marinha do Brasil. Por isso, o 13 de dezembro, dia do seu aniversário de nascimento, foi instituído como Dia do Marinheiro. Pelo exemplo máximo de honra que foi, Tamandaré tornou-se nosso patrono, símbolo eterno da Marinha, de fuzileiros, navais e marinheiros. Os senhores tenham certeza de nosso reconhecimento e apreço, não só pelo gesto, mas também pelo carinho com que estamos sendo acolhidos. Mais uma vez, agradeço a homenagem que a Assembleia Legislativa, no seio do Estado mais desenvolvido de nosso país, presta a nós marinheiros. E finalizo reconhecendo o orgulho que temos de ser homenageados pela sociedade paulista, utilizando-me, mais uma vez, das palavras do almirante Tamandaré. Sou marinheiro e outra coisa não quero ser. Muito obrigado. Farei uma síntese
da leitura do texto A Marinha Imperial e a Independência do Brasil, texto que se encontra no site da Marinha, de autoria do então, à época, vice-almirante Armando de Sena Bittencourt. A transmigração da família real portuguesa para o Brasil, como se sabe, no ano de 1808, foi fundamental para que mais tarde ocorresse a independência unificada de todo o território de colonização portuguesa na América. Hoje se sabe que o deslocamento da família imperial foi decisivo, não apenas para a proclamação da independência do Brasil, mas, sobretudo, para que o Brasil não fosse esfacelado em, no mínimo, 6 países diferentes, 6 territórios autônomos, diante das inúmeras guerras de secessão interna que ocorreram durante o século XIX. A Revolução Liberal, iniciada no Porto, em Portugal, no ano de 1820, que exigia a volta de Dom João VI para Portugal e que o Brasil retornasse à condição de colônia, determinou o regresso do governo português à Europa. Acabou com o poder absoluto do rei e tentou fazer com que o Brasil retornasse à condição de colônia. Criaram-se 2 facções no então Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que havia sido determinado no ano de 1815. Aqueles que eram favoráveis às cortes e os que apoiavam a causa do príncipe Dom Pedro, que permanecera no Brasil. Com as tentativas das cortes de fazer Dom Pedro regressar para a Europa, iniciou-se a cisão da Marinha de Portugal. Desde o princípio de 1822, alguns comandantes passaram a obedecer somente ao príncipe e o apoiaram nas ocasiões em que houve ameaças de uso de força. Formava-se o embrião da Marinha do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro e sua comitiva, após visitar a vila de Santos, retornavam para São Paulo, quando, ao chegar próximo ao riacho Ipiranga, que hoje se encontra submerso, subterrâneo, infelizmente, encontraram-se com emissários vindos do Rio de Janeiro, que traziam importantes novidades de Lisboa, além de cartas de José Bonifácio e da princesa Dona Leopoldina. Por meio dessas correspondências, Dom Pedro viu ratificado o novo posicionamento político de Portugal em relação ao Brasil, motivado pela Revolução Liberal do Porto, impondo uma série de exigências, dentre elas, a total submissão do príncipe às cortes reunidas em Lisboa, continuando como regente até a publicação da Constituição, com autoridade apenas nas províncias em que já a exercia. 2. A nomeação pelo rei de novo ministério. 3. A anulação da convocação do Conselho de Procuradores Gerais das províncias e a decisão de instaurar processo contra a Junta Governativa de São Paulo por ter pedido ao príncipe que ficasse no Brasil. Estas exigências de Portugal foram consideradas inaceitáveis por Dom Pedro, que tomou a decisão, naquele momento, de proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal. Já então, em 1º de dezembro de 1822, foi coroado imperador do Brasil. Mas não foi assim, nem tão fácil, nem tão pacífica, a consolidação da independência de nosso país. Focos de resistência começaram a se multiplicar. Para eliminar os focos de resistência interna à autoridade do novo imperador, focos estes, repito, que levariam o Brasil a se transformar em inúmeras repúblicas pequenas, espalhadas sem força e sem importância política no território da América do Sul, que levariam ao esfacelamento das dimensões continentais de nosso país. Para eliminar esses focos de resistência, que eram mais fortes nas províncias da Bahia, vamos lembrar aqui da Sabinada, do Maranhão, Balaiada, Grão-Pará, Cabanagem, e também a Guerra Cisplatina, sem falar na Revolução Farroupilha de 1835 a 1845, no sul do país, e rechaçar qualquer tentativa de recolonização por parte da antiga metrópole, foi necessário o aprestamento de forças terrestres, e principalmente o preparo de uma força naval
capaz de obter o domínio do mar, interceptar a vinda de reforços portugueses, bloquear as posições inimigas e manter livres as comunicações marítimas do novo império, garantindo assim a unidade nacional. Segundo informações enviadas pelo nosso representante em Londres, Felisberto Caldeira Brant Pontes, que era o futuro Marquês de Barbacena, uma poderosa expedição estava sendo preparada em Portugal para ser enviada ao Brasil. O tempo urgia e as dificuldades eram muitas. Em fins de 1822, o material flutuante ainda era muito escasso, com navios que tinham origem na Marinha de Portugal e que passaram a constituir o primeiro núcleo da esquadra brasileira, composto pelas fragatas União e Real Carolina, e as corvetas Maria da Glória e Liberal. Brigue Real Pedro, brigue Escuna Real, 13 escunas, das quais 7 encontravam-se estacionadas no Prata, e de aproximadamente 20 navios, transportes e canhoeiros. Os outros navios estacionados no Rio de Janeiro, de tudo isso, somente 3 eram utilizáveis: a nau Martins de Freitas, a fragata Sucesso e o brigue Reino Unido, os quais foram prontamente reparados no arsenal de marinha. A nau Príncipe Real, que trouxe Dom João VI ao Brasil, só pôde ser utilizada como navio-prisão, devido ao péssimo estado em que se encontrava. Em janeiro de 1823, foi lançada a subscrição pública nacional para angariar recursos que ajudassem a acelerar o aparelhamento da esquadra brasileira. O imperador e a imperatriz tomaram a liderança com a compra de 350 ações, sendo seguidos pelos patriotas de toda a nação. O plano alcançou grande êxito, tendo atingido em julho de 1823 uma soma de 33 mil réis. Ao nosso telespectador, que está nos acompanhando nesse momento em todo o Brasil, as dificuldades iniciais com que foi constituída a Marinha Brasileira. Em abril de 1823, a esquadra estava constituída por uma nau, 4 fragatas, 2 corvetas, 3 brigues escunas, 12 escunas e 20 navios, transportes e canhoeiros. Em 1823, a Marinha parte para Salvador, levando ordens do ministro Cunha Moreira para um rigoroso bloqueio naval, destruindo e tomando as forças colonizadoras que encontrassem, produzindo-lhes o maior dano possível. Desde 1821, a Bahia estava ocupada por uma junta governista fiel aos interesses das cortes portuguesas, sustentada por uma tropa ferrenhamente colonialista, sob o comando do general Madeira de Melo. Em fins de 1822, já havia a determinação do imperador para que as demais províncias ajudassem os patriotas que estavam na Bahia isolados, os patriotas baianos, a resistirem à presença militar colonizadora na Bahia. Vários combates foram travados, dentre eles a Batalha do Pirajá, em novembro de 1822, com vitória para os nacionais, fazendo os portugueses, então, passarem à defensiva. Parte, então, a esquadra brasileira para o Maranhão, onde uma junta governista ainda resistia ao processo de independência. Sem ter como resistir, o Maranhão decidiu, então, aderir ao movimento de independência. Vai, então, a Marinha ao Grão-Pará, sob o comando do capitão-tenente Grenfell, no comando do brigue Maranhão. Chega a Belém em agosto de 1823. Com a mesma estratégia utilizada, conseguiu, apesar de encontrar resistência, que se proclamasse a adesão do Pará à nossa independência. Na província Cisplatina continuava a resistência do então chefe militar das forças colonizadoras. Em outubro de 1823, Álvaro Macedo tentou, com 4 navios, romper o bloqueio imposto pela Força Naval Brasileira, formada por 7 navios, comandada pelo capitão de guerra e mar Pedro Antônio Nunes. Violento combate foi travado em outubro de 1823, conseguindo os navios brasileiros impedir a tentativa do inimigo de furar o bloqueio. Esse combate ficou conhecido como o Combate de Montevidéu. Em 18 de novembro de 1823, devido ao cerco terrestre e ao bloqueio naval, os portugueses renderam-se, desaparecendo o último foco de resistência. O instrumento decisivo para alcançar a independência do Brasil, certamente, foi a feliz decisão do governo imperial, sob as influências de José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência, e Caldeira Brant Pontes, Marquês de Barbacena, de aprestar uma esquadra naval capaz de garantir o controle do mar, negando-o aos colonizadores
e impossibilitando o deslocamento de suas tropas de maneira mais rápida. Com isso, foram cortadas as linhas de suprimento e o reforço do inimigo pelo mar. Perdoe-me por esta resenha histórica, mas é importante que nós façamos o resgate da importância das Forças Armadas. Sem elas, o Brasil, repito, não seria o país que é hoje. Sem o trabalho das Forças Armadas, diuturno, sobretudo nos momentos de maior fragilidade, em que estivemos lutando para afirmar a integridade do nosso território e a nossa independência, a bravura, a determinação e o patriotismo dos brasileiros, que puderam, alistando-se às Forças Armadas, lutar em terra e mar e assim garantirem o que hoje é esse país tão querido e tão respeitado em todo o mundo. Faremos sim, vice-almirante Guzmão, faremos sim, general Russo, também nosso querido brigadeiro Petrucci, faremos sim aqui anualmente sessões solenes para todo ano rememorarmos todos esses feitos. Porque um país que não conhece o seu passado, um país que não tem informações para se orgulhar dos alicerces que o estruturam no presente, não conseguirá projetar um futuro mais justo e mais solidário. Parabéns a todos vocês e nada melhor para o encerramento do que exibirmos um vídeo curto sobre a Marinha do Brasil, que vai durar aproximadamente 30 segundos, em que muito do que foi falado poderá aqui, nestas imagens, registrar. As imagens valem mais do que 1000 palavras. Pode passar, senhora. Estaciona aí, por favor. Você não costuma ver a Marinha do Brasil no seu dia a dia, mas ela está nos nossos mares e rios, protegendo nossas águas todos os dias. 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Muito bem. Antes de determinar o encerramento formal desta sessão solene, que atingiu o seu objeto e obedeceu a todos os ritos procedimentais, não poderia deixar de passar mais uma vez, pela última vez, a palavra àquele que é, por representar a Marinha, nesse momento e nesta sessão, a personalidade mais importante. Passo, então, uma última vez a palavra ao vice-almirante Luiz Guilherme Sá de Guzmão, comandante do 8º Distrito Naval, atendendo a uma solicitação de nosso cerimonial. As minhas palavras que proferi com muita honra da tribuna, que é ocupada somente por parlamentares, e nessa ocasião pude ocupar, somente para agradecer ao ilustre deputado e deixar umas pequenas lembranças para ele, com a simplicidade que caracteriza os homens do mar. Essa é a imagem do Senhor dos Navegantes, que tem uma oração também muito bonita para proteger os homens do mar.
Bom, com muito orgulho, eu recebo o brasão do 8º Distrito Naval. Ele estará fixado no meu gabinete, em local visível, como prova do meu orgulho. E recebo com emoção a imagem do Senhor dos Navegantes, que protege todos aqueles que navegam no mar. E oxalá que o Senhor dos Navegantes possa também nos proteger, nós que navegamos nos mares tortuosos da política, em que, quando menos se esperam, surgem os redemoinhos, surgem os maremotos. Que o Senhor dos Navegantes inspire a todos nós, integrantes da classe política, a termos nosso pensamento voltado em Deus, voltado em fazer o bem, voltado em sermos úteis. E de alguma forma, cada um de nós, não importa a sua função, não importa os desafios dos mares em que naveguem, que tenham a consciência tranquila, a altivez de caráter e a fé como força propulsora da ação humana. Que com esse pensamento nós possamos, imbuídos dele, para o ano que se avizinha, que vai chegar, iniciarmos com toda a força. Esgotado o objeto da presente sessão, eu agradeço a todas as autoridades que aqui compareceram, agradeço aos funcionários da Assembleia, aos integrantes do cerimonial com muita competência, aos funcionários da TV Assembleia, aos nossos funcionários sem os quais não seria possível atingir o sucesso desta sessão, nossa querida Delmíndia Costa, Misael Antônio de Souza, o Rodrigo Tritapepe, o nosso Marcos Petit, que também foram fundamentais no sucesso desta sessão. Agradeço às autoridades militares e, nesse momento, gostaria que essa sessão não mais acabasse. Foi uma sessão cercada de emoção, mas, por determinação regimental, orgulhosamente determino o encerramento desta sessão solene. Obrigado a todos, um ótimo dia, uma ótima semana e um ótimo 2012 que se avizinha.